Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o Gustavo, o meu irmão, o Gustavo, ele sempre foi um rapaz muito bonito, sabe? O Guto. Era assim que a gente sempre o chamava com carinho. Guto, lindo, um cabelo preto, liso, liso, liso. As mulheres tinham inveja do cabelo do Gustavo, do Guto. Ele era a atenção da escola. Muitas meninas da escola falavam: nossa, que gatinho, que menino lindo ele era. O Guto. Mas o Gustavo, o meu irmão, a gente até procurava educá-lo, porque ele falava: menina chata, menina boba. Ficava me achando bonito. A gente até procurava educá-lo. E eu, como irmã mais velha, ficava preocupada em passar para ele boas informações nesse sentido. Mas ele não queria nem saber. Aí as meninas, depois que ele foi crescendo, o Guto é bonito, mas ele é metido demais, ele é muito snob. E ainda assim, apesar de acusado de snob, de metido demais, pela beleza, ele era muito assediado. Lindo, 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 lindo. Os professores daquela escola sempre souberam que Gustavo, aquele jovem, agora já tinha seus 19 anos, ele já era a sensação daquele finzinho de colegial. Olha, tinha menina que até brigava. E gente que fazia amizade comigo, porque eu sou mais velho que ele um bom tempo. Eu tenho 10 anos mais. Eu tenho 10 anos. Então eu já casada, meu marido até ficava bravo, porque eu era obrigado, eu estava com os meus 29 anos, né? Já casada. E meu marido ficava bravo porque eu era obrigado a atender as meninas. Por favor. Ô Verinha, me ajuda com teu irmão. Vai, Vera, não tem homem mais bonito do que ele. Sabe quando eu, como irmã, também me sentia assediada pelas meninas? Porque todo mundo queria o Gustavo, o Guto. Ele, na dele. De metido ele não tinha, de snob ele não tinha absolutamente nada. Ele era tímido, de poucas palavras. Sempre muito compenetrado nos estudos. Como de costume, em todos os colégios, tinham aquelas festas, aqueles bailes, aquela coisa de formatura. Às vezes não era formatura, mas uma festa de algum colega. Chamou o Guto. Chama o Guto. Chama o Gustavo. Porque ele era a atenção de beleza. Aqueles lábios perfeitos. Os olhos levemente verdes, combinando com a tez morena. Aquele cabelo preto, liso, mas pesado, escorrido. A coisa mais linda. Em algumas festas ele ia, mas na maioria ele não ia, não. As meninas do colégio ficavam decepcionadas com ele. Guto era muito disciplinado. Ele não era muito de festa, apesar dele ser jovem. Se fosse para ele escolher entre uma festa ou ficar estudando, ele preferia ficar estudando. Guto, ele tinha um grande amigo dele da escola. Evandro. Evandro era um rapaz que estudava
noutra classe e vivia sempre com o Gustavo. Os dois eram muito chegados. Nos intervalos de aulas estavam sempre juntos. E na saída das aulas iam juntos para casa no mesmo ônibus. A amizade dos dois era tamanha que muitos da escola falavam: sei não, hein? Tô achando que os dois aí são mais do que amigos. Naquele tempo ainda não tínhamos esse momento de liberdade de hoje. Não, a coisa no momento atual mudou bastante. Mas naquele tempo o preconceito era mais arraigado ainda. Sei não, hein? Tô achando que esses dois aí são mais do que amigos. Na saída da aula, eles iam juntos para casa, no meu ônibus. E eu, como irmã mais velha, eu morava ainda na casa coladinha, germinada, a casa dos meus pais. Então eu observava quando eles chegavam. Eu 10 anos mais do que o Guto. A Vera, a irmã, que ele considerava... Eu praticamente ajudei a criar o Gustavo devido à diferença de idade, né? Eu fui quase uma mãe para ele. A amizade entre ele e Evandro crescia. E as pessoas começavam a falar. Até que começaram a dizer: namorados? Eu, quando ouvi essa expressão, eu fiquei meio brava, sabe? Porque ninguém tinha prova disso. Namorados? Meu irmão com o Evandro? Esse povo tá louco, gente maldosa. Na verdade, aqueles alunos não estavam errados, não. Eu é que estava um pouquinho fora daquela época. Já faz algum tempo. Mas mesmo naquela época, eu estava um pouquinho fora. Porque eu tinha 10 anos mais do que ele. E 10 anos, parece que não, mas faz uma diferença tremenda. As pessoas não estavam erradas. Porque o Guto e o Evandro, realmente, eles viviam sim um romance. Um romance secreto. Eles eram extremamente discretos. Mas apesar de toda a discrição, os alunos sempre falavam que os dois, eles tinham alguma coisa. Não se separam. Gustavo, o Guto, um medo do meu pai. Eu vou chamar o meu pai aqui de seu Rodrigues. Meu pai é encanador. Eu não estou falando mal do profissional encanador, mas é uma profissão extremamente máscula. Porque você já viu que um encanador faz, além de colocar os canos, as conexões, a junção de canos. O encanador às vezes tem que abrir buraco no chão, com picareta, com pá. Quando não, abrir um buraco na parede onde passa o cano. É uma profissão extremamente máscula. O seu Rodrigues, meu pai, ele era encanador das mãos calejadas. E o Gustavo, meu irmão, ele tinha um medo do seu Rodrigues, meu pai. Meu pai era extremamente conservador. Não, meu pai não ia aceitar nunca que o Guto fosse homossexual. Guto e Evandro mantinham aquele romance escondidos de todos. Ambos se escondiam. A cada dia que passava, os dois se gostavam cada vez mais. E um dia, o Gustavo chegou em casa e falou com o seu Rodrigues, meu pai encanador, a minha mãe Damiana, conversou com o papai e com a mamãe, que ele queria morar sozinho. Ele tinha tomado essa decisão. Ele iria sair de casa. Disse que estava na hora dele seguir o rumo dele, o caminho dele, queria sua independência. Já tinha entrado num curso preparatório, onde ele iria se tornar comissário de bordo. Eu quero isso, sabe? Eu quero viajar, o meu espírito é de viajante. Eu quero ser comissário de bordo. Meu pai, quando soube que ele queria ser comissário de bordo, você já viu ele com aquele lado machão dele, né?
seu Rodrigues, o encanador. Uai, então, já que você quer ir pro avião, já faz o curso logo pra você ser aviador, uai. Aviador, filho, né? O que você acha? Não, pai, por enquanto não. Por enquanto eu quero ser comissário de bordo. Depois, quem sabe? Mas meu pai ficou orgulhoso, ficou feliz de saber que ele ia ser comissário de bordo. Saber que ele era um homem na concepção exata da palavra, que ele queria morar sozinho. Meu pai ficou orgulhoso do filho Gustavo. Veio falar comigo que eu sou vizinha, casa germinada com a casa do papai e da mamãe. Isso. Você viu, velhinho, teu irmão? Quer trabalhar com avião. Eu falei pra ele ser aviador, que é... Como é que fala? Aí meu pai recorreu à minha mãe, Damiana. É comissário de bordo, Rodrigues. O que é comissário de bordo? É aeromoço. Meu pai usou essa expressão. Aeromoço. Não. O Gustavo, ele, na verdade, estava querendo se libertar dos olhos atentos do meu pai e da minha mãe. Ele queria mesmo, o Gustavo, ele queria sair de casa para viver com o Evandro, seu verdadeiro amor, sabe? Era isso. E ele, sem coragem para assumir aquilo tudo, ele disse assim para o seu Rodrigues. O Gustavo, ele era trabalhador e ele conseguiu até economizar um dinheiro. Alugou um pequeno apartamento ali mesmo, perto do bairro onde nós morávamos, uma kitnet. Não demorou muito tempo, Gustavo e Evandro passaram a morar juntos naquela kitnet, naquele pequeno apartamento. Eu estou chamando de kitnet, mas talvez nem seja. Um apartamento de um dormitório só, pequeno. E logo a notícia se espalhou pelo bairro. Você viu, Gustavo? Por isso que ele não dava bola pra você, boba. Não ia dar mesmo. O negócio dele era outro. Tá, bonito, lindo, mas não adianta. O negócio dele é outro. Ele gosta de homem. Nossa. Minha gente de Deus, você que está acompanhando o meu relato, quando isso chegou no ouvido do seu Rodrigues, o encanador, meu pai estava abrindo uma valeta. Meu pai estava abrindo uma valeta numa casa que estava com um problema de encanamento. Quando isso chegou no ouvido do meu pai jogou uma picareta. Você sabe que a picareta é uma ferramenta perigosa, porque ela tem, nas suas duas extremidades da ferramenta, tem uma ponta aguda. Meu pai jogou aquela ferramenta contra um muro, fez um buraco no muro com tamanha violência que ele jogou. Mentira! Mentira que meu filho não é isso! Ele não se conformava. Meu pai ficou decepcionado com o filho. Ele achava que o Guto, ele era um menino bonito, sim, mas que estava se preparando na cabeça dele para trabalhar com avião. Ele queria que o filho fosse um aviador, que o filho, sei lá, fosse um comandante, que o filho daqui a pouquinho se casasse com uma mulher, que formasse uma família. E ele não se conformou quando chegou a história de que o filho estava morando com o Evandro, e o Evandro não era um amigo, o Evandro era namorado, marido, sei lá, seu Rodrigues. Quando ele ficou sabendo que o filho dele, o Guto, era homossexual, a minha mãe me contou que ele se trancou em casa e ela apurou o ouvido, porque meu pai tinha vergonha de chorar na frente da gente. Mas a minha mãe disse que apurou o ouvido, colou o ouvido na porta, e meu pai trancado no quarto. E ela escutava meu pai soluçar, chorando. E quando meu pai saiu daquele quarto, ele falou para que a minha mãe ouvisse: Damiana, eu tô tirando, tá, da minha vida esse cara. A minha mãe se fez de rogada e falou: Que cara? Que cara?
Você sabe muito bem o que eu estou falando, Damiano. O Gustavo, para mim, não é mais meu filho, não. Eu não posso ter criado um filho homem para isso. Não é mais meu filho. Foi difícil para minha mãe. Ela veio me comunicar, foi difícil para mim, foi difícil para todos. Gustavo, por diversas vezes, tentou conversar com o seu Rodrigues, o meu pai. Explicar. Sabe, mas diante daquela ignorância, o Gustavo queria explicar para o meu pai que ele não tinha culpa. Ele nasceu assim. Ele era diferente, só isso. Queria explicar que ele era diferente. Amava o Evandro, era amado pelo Evandro. Mas papai, seu Rodrigues, nunca queria entender, sequer atendia o Gustavo. Não aceitava. O tempo passou. Gustavo e Evandro se viam felizes. Mas o Gustavo não estava completamente feliz porque faltava aquela aceitação do nosso pai. Ele queria muito que meu pai entendesse. Mas seu Rodrigues, o encanador, definitivamente havia excluído. Não quero saber, não tenho filho. Tem a minha filha aqui que mora aqui, ó. Casa geminada com a nossa. Essa é a filha. Casada, tem os filhos dela. Por diversas e várias vezes, eu assisti o Gustavo vir até a nossa casa, porque eu vivia junto. Ele buscava proximidade, mas quando ele entrava, ele sabia que meu pai estava em casa, quando ele entrava, meu pai saía pelos fundos da casa. Tinha um quintal grande, meu pai pulava o muro do fundo, saía e ia embora. Às vezes saía pela frente mesmo. Sequer ele olhava para a cara do filho. Aquilo deixava o Gustavo muito triste. Ele não queria que o seu Rodrigues, meu pai, agisse daquela forma e o condenasse pela homossexualidade. Em uma dessas visitas, o Guto, ao ver o pai sair de casa, nesse dia ele segurou meu pai pelo braço. Ele queria falar com meu pai. Ele queria que as coisas ficassem numa boa entre os dois. Foi a cena que eu assisti e foi de fato muito triste. Eu estava junto. Foi uma cena muito triste. Quando o Gustavo, ele segurou o papai e o seu Rodrigues pelo braço, o nosso pai muito nervoso, forte, você imagina. O encanador, acostumado a mexer com aquelas ferramentas pesadas, a revolver terra, abrir buraco na parede. Ele deu um soco na cara do filho, ele deu um soco na cara do Gustavo. Ele fez um escândalo na porta de casa, chamando o filho de viado, bicha, sem vergonha. A vizinhança toda assistiu aquilo. E seu Rodrigues, o meu pai, disse que não queria saber de nenhum gay entrando mais naquela casa. E o melhor que o Gustavo tinha a fazer era nunca mais aparecer ali. Porque se ele aparecesse de novo, não ia ficar num soco só, não! Eu arranco teus cornos fora! Meu pai usava essa expressão. Eu arranco os teus cornos fora. Foi aí que o Guto, meu irmão, decidiu não ir mais em casa. Eu mesmo aconselhei, Gustavo, não vem mais. O pai não vai entender nunca. É melhor assim. Cada vez que ele ia numa confusão, ninguém se sentia bem com isso. A minha mãe sofria, eu sofria. Até meu marido sofria muito, sabe? Meu marido tem uma boa cabeça e ele sofria muito. Meu irmão também não queria passar por mais nenhuma humilhação. Sim, porque naquele dia da briga, todos da rua, você sabe, tem vizinho que se compadece, mas tem vizinho que fala, bem feito, rapaz.
viado, sabe? Não, bicho. Não, bem feito. O pai tinha que fazer isso mesmo. Se tivesse feito isso antes, não teria virado isso aí. Que ignorância, né? Mas o tempo foi passando. Gustavo e Evandro continuavam vivendo juntos. E um certo dia, eu liguei para dar notícia. Oi, Guto. Oi, Verinha. Ô, meu irmão. Pai tá muito doente. Não. Então começou com aquele inchaço dos pés. Depois de exames. Nos rins. Você acredita que os 2 rins estão afetados? Vai fazer diálise ou hemodiálise, eu não entendi direito. Eu não sei qual é a diferença. O médico falou. Um rim já foi, sabe? Como já foi, tá? Um rim já totalmente paralisado. E o outro parece que só 15% funcionando. Papai precisa de um transplante urgente. Senão vai morrer. Eu sei. Eu também estou arrasada. Tá bom. Tá legal. Meu irmão tentou algumas vezes visitar o papai, que começou a fazer a tal da diálise. Mas quando ele chegou na casa dele, aliás, chegou algumas vezes, a gente ouvia os gritos do meu pai. A minha casa é germinada na casa do meu pai e da minha mãe. Eu escutava da minha casa, você imagine lá. Manda ele entrar, não! Quero não! Manda embora, não quero! Damiana, eu não quero ver ninguém! Eu tenho uma filha só, que mora aqui na casa geminada minha. Manda embora, eu não quero ver ninguém! Não quero esse cara aqui! Cara, nem sei se eu falo isso. Viado. Quando não eu escutava. Minha doença tem um culpado. Ele. Aquele que um dia eu chamei de filho, sem saber que não era filho. A tristeza que ele me causou. O que deu aqui, ó? Ó, o que deu aqui? Sim, ele acusava o meu irmão Gustavo pela doença. Gustavo caiu em depressão. O relacionamento dele com o Evandro ficou abalado, porque o Gustavo ficou deprimido. E aí o Guto resolveu então terminar o relacionamento com o Evandro. Por não gostar de Evandro, mas porque não suportava mais a culpa de ter feito o pai adoecer. Ele gostava do Evandro. É óbvio que gostava. Mas confundiu tudo. A cabeça ficou confusa. Papai foi hospitalizado. Chance do papai pequena. Guto, meu irmão, procura a equipe médica para teste. Queria ser o doador do órgão. Incrível. Coisa de Deus. Meu irmão, ao contrário dos demais da família, justo ele era totalmente compatível, meu pai. Totalmente compatível. Gustavo era o doador ideal. Meu pai, quando ficou sabendo que receberia o órgão do filho, ainda relutou. Não quero, não posso aceitar, Damiana. Não é filho meu, minha vergonha. Causador da minha doença, prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que receber um rim dele. A cada dia que passava, o estado do papai se complicava mais e mais, e Gustavo pediu então aos médicos que não dissessem ao papai que o rim que ele iria receber era do filho. Pede para dizer ao seu Rodrigues, doador desconhecido. Cirurgia marcada, tudo acertado.
Finalmente chegou o dia da cirurgia. O estado de saúde do seu Rodrigues, meu pai, é muito delicado. Talvez ele nem conseguisse resistir à cirurgia. Talvez não saísse com vida dela. Gustavo, internado, conversa com a dona Damiana, minha mãe, pouco antes de ir para o centro cirúrgico, e diz que apesar de toda a rejeição, ele amava muito meu pai e queria que ele vivesse por muitos e muitos anos ainda. Os dois entraram para a cirurgia. Gustavo ainda brinca. Meu pai tão machão, vai ter um rim que é gay. Ele brincou. Sinal de que naquele momento ele estava conseguindo superar já a depressão. Algumas horas depois, os médicos aparecem e chamam Dona Damiana, minha mãe. Dizem os médicos, deu certo. Deu certo? Sim, a cirurgia foi um sucesso. Em algumas semanas, o seu Rodrigues, meu pai, recebeu alta. Minha mãe e eu... Ô pai, a minha mãe escalou para que eu fizesse isso. E eu fiz. Pai, graças a Deus, né, pai? O senhor está bem. Tudo correu bem. O senhor está contente? Ah, estou feliz, ainda bem, né? Que apareceu essa alma boa. Você vê? Foi um desconhecido que me deu o rim, né? Foi não, pai. Foi? Foi desconhecido, não? Você tá falando, velhinha? Tô falando, pai, que não foi um desconhecido que deu o rim pro senhor. Uai, e quem foi? Foi o Guto, pai. Foi o meu irmão. Foi o Guto que doou o rim pro senhor. Mas eu falei que... Mas o que, pai? Pai, deixa seu orgulho bobo de lado, pai. Olha ali na cruz. É Jesus, pai. Levanta suas mãos e dê graças a Jesus pela vida. Jesus morreu naquela cruz ali, pai, para levar consigo todos os nossos pecados e as nossas dores, pai. Jesus era o símbolo da compreensão, do amor e do perdão, pai. Agradeça a Jesus pela vida, mas principalmente agradeça por ter um filho tão bom. Pai, o meu irmão é melhor do que eu. Eu vou repetir, o meu irmão é melhor do que eu, pai. É um filho que te ama, um filho que te honra. Isso que importa, pai. Que cruz. Aí, na cabeceira da sua cama. Meu pai olhou para Jesus na cruz. E naquela hora, meu pai disse que viu a cruz vazia. Embora ele soubesse que a imagem era aquela, era Jesus na cruz, mas quando ele olhou para a cruz, meu pai viu a cruz vazia. Houve um silêncio. Eu vi que meu pai ficou atônito. Eu vi que ele esfregou os olhos. Ficou assim, mas ficou um tempo, 5 minutos, vai. Ô filha. Oi, pai. Chama o seu irmão. Chama lá o aviador. Ah, o aviador? É. O piloto lá, ele falou que ia ser piloto. Nunca vi ele no avião. Chama lá. Chama o seu irmão.
O Guto estava na sala. Foi tão simples. E aí eu assisti a cena mais emocionante da minha vida. Quando o Gustavo entrou, o meu pai olhou de novo para a cruz e falou assim: Jesus voltou para a cruz. A gente não entendeu o que ele quis dizer naquela hora, mas depois sim. E eles se abraçaram. E se tornaram grandes amigos. Meu pai, com o rim do meu irmão, Gustavo, ainda teve uma sobrevida de mais 9 anos. O papai viveu mais 9 anos. E nesse período de 9 anos, se tornaram os grandes amigos. Em homenagem ao meu pai, meu irmão, de fato, fez o curso não para comissário mais de bordo, mas para piloto. E passou a ser piloto de aeronaves. Trabalha com helicópteros, trabalha com aviões. Hoje ele trabalha para uma pessoa muito conhecida, cujo nome eu não posso divulgar, mas é uma pessoa querida do público, viu, Paulinho? Famosa. Ele pilota um avião particular que essa pessoa tem e helicópteros para a família dessa pessoa. Essa pessoa recebe e trata meu irmão com muito carinho. Meu irmão não voltou mais com o Evandro, não deu mais certo aquele relacionamento, mas hoje ele é muito feliz com um rapaz um pouco mais novo que ele. O importante é que estão felizes. Eu conto essa história. E dia desses, o meu irmão, porque essa pessoa famosa é uma pessoa muito boa, sabe? Apesar de importante e famosa. Um dia ele concedeu ao meu irmão o direito de convidar a família para dar uma volta de helicóptero. Eu nunca tinha andado de helicóptero. E meu irmão, piloto, né? Um contrassenso nisso. Aí eu estava lá em cima com meu irmão. E aí meu irmão começou a sobrevoar a cidade de Santos. É lindo, nossa, como Santos é linda lá de cima. Aí meu irmão foi baixando a aeronave, foi baixando o helicóptero. Quando ele chegou pertinho do mar, próximo assim do mar, eu não sei quantos metros ele estava da água, ele olhou para mim e falou assim: é aqui que eu sinto a presença do papai, sabe? Eu acho que eu nunca teria me perdoado se eu não tivesse feito o que eu fiz com o papai. Choramos todos no helicóptero. Eu, minha mãe que estava junto, meu marido e uma das minhas filhas, a Tamires. Como eu gostaria que todas as histórias que tivessem um enredo da história do meu irmão tivessem esse desfecho. Mas eu sei que nem sempre é assim. Essa é a história que eu tinha para te contar. Onde o amor prevaleceu.